Olá, olá, sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então continuar o nosso conteúdo sobre verbos, certo? Estamos estudando as noções de verbos conforme a morfologia. Bom, nós já estudamos várias classificações de verbos, nós estudamos também os tempos verbais e os modos verbais, assim como as formas nominais, as conjugações verbais, certo? Vamos dar continuidade então ao conteúdo, trabalhando algumas noções de verbo, por exemplo, como as classificações em verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos, os defectivos pessoais, unipessoais e impessoais. Já até trabalhamos os regulares e irregulares, certo? Mas vamos lá. Só que antes disso, eu estava corrigindo um exercício com vocês e nós vamos terminar de corrigi-lo, certo? Temos aqui, então, este exercício. E então nós estávamos corrigindo aqui os exercícios, nós fizemos a letra A e a letra B, tendo de identificar as desinências nos verbos. Existem as desinências nominais, né, que não fazem parte do nosso conteúdo, e as desinências verbais, que fazem parte do nosso conteúdo, porque estamos estudando os verbos. Agora, entre as desinências verbais existem as número-pessoais, que indicam um número, singular e plural, ou a pessoa, né, primeira, segunda e terceira pessoas do singular ou do plural, certo? Além disso, também existem as desinências modo-temporais, aquelas que indicam, então, o modo em que o verbo é apresentado. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. E as, logicamente, temporais, que vão indicar, por exemplo, o pretérito mais que perfeito do modo indicativo, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o futuro do pretérito, o presente, futuro do presente, todos estes no caso, presente, aliás, do indicativo, do modo indicativo. E também os tempos do subjuntivo, não é? O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E ainda temos os verbos que estão no modo imperativo, tanto afirmativo quanto o negativo. Mas vamos lá, temos aqui a letra C ainda para resolvermos. Se eu ganhasse o prêmio da Mega Sena, esta é a forma correta de se escrever. Ainda não está tão bem aceita, né, esta forma, mas tudo bem. Compraria uma casa de praia. Nós temos aqui estes verbos que estão em destaque, certo? Vamos então classificar as desinências que pertencem então a estes verbos. Nós temos essa desinência aqui, o modo temporal, SSE. Será de qual tempo e modo que pertence? Olha, na nossa apostila aqui sobre verbos, está aqui, nós temos aqui as, no caso, desinências, tá? Bom, as desinências do indicativo e as desinências do subjuntivo, tá? Temos aqui o presente do subjuntivo, olha o pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE. Então achamos, por exemplo, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, e se eles cantassem, certo? Então, nós já identificamos tanto a desinência, no caso, no que indica o tempo, e o modo, SSE, ganhasse, a desinência SSE, certo? Que indica o quê? O pretérito imperfeito
do modo subjuntivo. Pronto. Agora nós temos o segundo aqui, não é? O segundo verbo que está em destaque. A forma verbal, compraria. Qual é a desinência que existe, então, nesta forma verbal? Vamos conferir de novo ali, na nossa apostila. Eu estou fazendo isso porque vocês também devem fazer isso. Pegar e buscar as respostas no conteúdo, certo? Se você assimilou todo o conteúdo, aí tudo bem, ótimo. Mas nós temos aqui, por exemplo, ó, o futuro do pretérito do modo indicativo, tá? Ria e rie. Vamos ver se é essa daqui. Compraria, exatamente. Então temos aqui, compraria, né? A desinência modo temporal é a ria. Na segunda pessoa do plural vai ser rie. Então temos, no caso, essa desinência que indica o futuro do pretérito do modo indicativo. Pronto. Então, terminamos de resolver os nossos exercícios. Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na apostila. Vamos lá, vamos dar início então aqui a um conteúdo que é a vogal temática. Bom, a vogal temática, olha só, existe a nominal, que é a vogal A, E, O, só que não entra nos nossos estudos aqui, porque estamos estudando o verbo, beleza? A vogal temática verbal é aquela que se junta ao radical do verbo e vai, logicamente, preparar o verbo para receber as desinências. Como assim? Observe, nós temos, por exemplo, o verbo cantar. O radical é cante. Aí a vogal temática de primeira conjugação. Destes verbos que, por exemplo, são então conjugados em, observe, cantar, falar, tá? A partir destes verbos básicos. Ou seja, com a vogal temática A, são os de primeira conjugação, nós já aprendemos isso. Então você insere a vogal temática ao radical do verbo e você tem o que nós chamamos de tema. É a junção da vogal temática mais o radical. Na verdade, do radical mais a vogal temática. Então nós temos o tema. Bom, a vogal temática junta-se ao radical do verbo para preparar o radical para receber as desinências. As desinências que vão indicar o número, se é singular ou plural, e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoas, do singular ou do plural. Além de também receber as desinências que vão indicar tanto o tempo verbal, quanto também o modo verbal. Como aquelas que nós acabamos de estudar, a SSE, que indica o tempo, pretérito imperfeito, de que modo? Do modo subjuntivo. Beleza? Então, vamos inserir somente a desinência aqui, ó. Pronto. Cantasse. A desinência modo temporal. E depois da desinência modo temporal, vem a desinência número pessoal. Vamos aqui criar a forma verbal da segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Olha aqui, né, tanto de nome para indicar uma simples forma verbal, não é? Vou acrescentar o S. Se eu cantasse, se tu cantasses. Então aqui nós temos, olha só, em uma sequência, em vermelho eu vou colocar o radical, vou colocar em amarelo a vogal temática, está aqui, vou colocar em verde a desinência modo temporal e vou colocar em azul a desinência número pessoal. Esta é a sequência da formação de qualquer palavra na língua portuguesa. Logicamente, estamos nos referindo a verbos, né? Vem primeiro o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Beleza? Mas existem 3 vogais temáticas verbais. A vogal temática A, que indica a primeira conjugação. Os verbos, então, que são formados pela vogal temática A, cantar, falar, tá? Brigar, e aí vai. Temos a vogal temática E,
que indica a segunda conjugação dos verbos. Os verbos, por exemplo, vender, tá? Vencer, e entre vários outros, né? Comer. E temos também a vogal temática I, que indica a terceira conjugação dos verbos. Por exemplo, verbos como proibir, pedir, partir, entre outros. E para que estas vogais temáticas? Porque as desinências, elas podem ter mudança conforme a vogal temática. Olha só, por exemplo, a vogal temática A vai receber a desinência modo temporal, que indica o pretérito imperfeito do modo indicativo, a desinência modo temporal vá. Por exemplo, cantar, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Só que na segunda e na terceira conjugações, com as vogais temáticas E e I, você vai então receber a desinência modo temporal E e I. Vamos ver como é que isso ocorre? O verbo vender, segunda conjugação. Você não vai falar, por exemplo, vendeva. Isso não existe, porque você aprendeu que a desinência modo temporal para o pretérito imperfeito é a desinência vá. Só que neste caso aqui é a. Por exemplo, eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendieis, olha, agora virou a E. E eles vendiam, então é a e a E. Tá? A mudança da desinência modo temporal, dependendo da conjugação verbal. Certinho? Então, por exemplo aqui, nós temos... Vou até mostrar para vocês nas desinências. Ó. Para o pretérito imperfeito, como aqui, as desinências vá e vê para a primeira conjugação e a e e para a segunda conjugação. Vamos conjugar os verbos? Eu cantava, tu cantavas. Olha só, eu posso só repetir a vogal temática com a desinência modo temporal e depois colocar a desinência número pessoal. Vamos lá. Agora vamos colocar a desinência número pessoal, tá? Aqui vai haver uma mudança. Olha só, eu cantava, tu cantavas. Ele cantava, nós cantávamos. Só que aí tem um acento aqui, cantávamos. E eles cantáveis. Aí se torna V, na segunda pessoa do plural. E eles cantavam. Beleza? Só que tem um acento aqui no cantáveis. Aí nós temos a segunda conjugação. Eu vendia, tu vendias. E ele vendia. Nós vendíamos. Vós vendieis. Aí de A passa para E. A desinência número pessoal. Aliás, modo temporal, tá? E eles vendiam. Beleza? Partia. Eu partia, tu partias. Ele partia. Nós partíamos. Vós partíeis. De A passa para E. E eles partiam. Certo? Então aprendemos aí. No caso, as vogais temáticas, que indicam a primeira conjugação, a vogal A vogal temática que indica a segunda conjugação, a vogal E, a vogal temática que indica a terceira conjugação, a vogal I. Juntando-se ao radical do verbo, forma o que chamamos de tema, e vai preparar, então, a palavra para receber as desinências, primeiro as modo temporais, depois as segundo, né, no caso, vai ser as número pessoais. Vamos continuar o nosso conteúdo, então. Bom, temos aqui algumas mudanças da vogal temática. Olha só, no pretérito perfeito, na primeira e terceira pessoas, tá, do singular, nós temos então o A, que se transforma em E. E na terceira pessoa o A se transforma em O. Olha só, em vez de você falar eu andai, ficaria horrível, você fala eu andei. Em vez de você falar eu andau, Deus que me livre, né? Você vai falar ele andou, certinho? Agora, nas 6 formas, tá? No caso, olha só, pretérito imperfeito, vai acontecer uma mudança, tá? O E se transforma em I.
O verbo esquecer, mas a vogal temática se torna aí, e não a e. Não é eu esquecia, é eu esquecia, tu esquecias, ele esquecia, nós esquecíamos, vós esquecieis, e eles esqueciam. Tá bom? Ou seja, nós temos uma mudança. Essa mudança recebe o nome de alomorfe. Alo significa outra, e morfe, forma. Tá? Então, outra forma. Isso nos radicais da língua grega. Certo? Bom, além disso, nós temos também aqui, no presente do indicativo, na terceira pessoa, na segunda e terceira pessoas, no caso do singular, e na terceira pessoa do plural, o i se transforma em e. Olha só, eu parto, tu partes, tá? Ele parte. Então, o verbo é partir, no caso vogal temática i. Mas você vai fazer o quê? Você faz a mudança aqui de parte para parte, partes. Eu parto, tu partes. Ele parte aqui, ó, mudando de novo o i para e. Nós partimos, agora voltou para a vogal, no caso, temática i. Partis, de novo, continua com a i, que é a sua correta. E aí é um alomorfe, de novo na terceira pessoa do plural. Eles partem, de i para i. Também, no particípio de segunda conjugação, o e se transforma em i. Em vez de você falar, por exemplo, o verbo perder, você vai usar, em vez da vogal temática e, vogal temática i. Perdido. Vem do verbo perder com a vogal temática de segunda conjugação. Beleza? E aí o tema, nós temos a junção do radical mais a vogal temática. Beleza? Bom, olha só. Nós vamos também estudar a classificação dos verbos. A classificação dos verbos se dá, por exemplo, em você, então, observar se há mudanças no radical e nas desinências do verbo básico, ou seja, da forma básica do verbo. Por exemplo, o verbo cantar. Então, nós temos o radical, cante. E as desinências, né? Tanto modo temporais quanto número pessoais. Se houver mudança no radical e nas desinências, então o verbo não vai ser regular. Então aprendemos que o verbo irregular vai ser classificado assim, se não houver mudança, quando você, então, conjugá-lo. Se houver uma pequena mudança, vai ser irregular. Nós já aprendemos isso. Vamos ver como é que funciona? Olha só. O verbo cantar. Você tem o radical até o T. Se não mudar, então significa que não há, então, uma irregularidade. O verbo é regular. Eu canto, tu cantas, ele canta. Até agora, até o T não houve mudança. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. A questão é que você tem de conjugar o verbo em dois tempos verbais, pelo menos. No presente do indicativo e no pretérito perfeito. Vamos conjugar no pretérito perfeito? Eu cantei, tu cantaste. Ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, e eles cantaram. Não houve mudança de novo. Então, nós temos um verbo regular. Você pode conjugar em qualquer tempo, de qualquer modo. O verbo vai continuar sem mudança, tanto no radical quanto nas desinências. Beleza? Agora, nós temos os verbos irregulares, aqueles que mudam um pouco a sua forma, ou seja, o radical e as desinências. Observem o verbo fazer. Né? Eu faço, tu fazes e ele faz. Nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Tá? Agora observem no pretérito perfeito, como é que já há uma mudança. Mesmo que você identifique que se trata do verbo fazer, há uma mudança. De fazer, aí no pretérito perfeito. Eu fiz. Olha a mudança. Tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes e eles fizeram. Há mudança no radical, há mudança nas desinências. Então, você vai ter um verbo irregular. Não é irregular, tá? É irregular. Beleza? Aí existem também os verbos defectivos. Esses nós vamos deixar para a próxima aula. Mas o nome, eu gostaria que vocês pensassem, já dá a resposta. São aqueles verbos que apresentam problemas na conjugação verbal. Não vai existir todas as conjugações em todos os modos em si, tá? Ou seja, em algumas situações não vai haver conjugação da primeira e da segunda pessoas,
ou não vai haver conjugação de um tempo verbal por inteiro, ou nem sequer vai haver conjugação verbal, certo? Então, beleza, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai, então, estudar os verbos defectivos impessoais. Os verbos defectivos unipessoais são aqueles que indicam as vozes das pessoas, animais. Os verbos impessoais, aqueles que não têm sujeito e não são conjugados. E os verbos pessoais, que são aqueles que se referem às ações de pessoas, mas que não são conjugados em todas as pessoas, em todos os modos, tá? Então, até a próxima aula, eu vou deixar um pequeno exercício para resolvermos, tá? Tchau, tchau.